Boa tarde para vocês. Como havia anunciado na outra aula, quando ficou faltando nós falarmos sobre o liberalismo republicano, eu fiz a inversão dos dois conteúdos, a inversão da ordem em que nós vamos ver os dois conteúdos. Então nós vamos começar falando hoje sobre conservadorismo e só depois nós vamos falar sobre o liberalismo republicano, inclusive para que nós notemos com mais facilidade o quanto a reelaboração do liberalismo tardio já é uma reação às críticas que ele havia sofrido, já é uma resposta a algumas das críticas que haviam sido levantadas, não apenas pelos conservadores, mas também pelos conservadores. Então, vamos falar primeiro dos conservadores, depois nós vamos falar dos liberais republicanos. Então, na definição que eu forneci a vocês no material, o conservadorismo está definido da seguinte maneira: conservadorismo é a ideologia que rejeita as ideias de revolução, progresso e aperfeiçoamento da natureza humana. E por isso defende o fortalecimento de certas instituições culturais e políticas. Sempre que você tiver dúvida sobre o nome, o conservadorismo está defendendo conservar o quê? Ele está defendendo conservar certas instituições culturais e políticas. Nós vamos falar sobre estas instituições como limite e contrapeso das fraquezas do indivíduo e pilares da convivência e da civilização. Então, vejam só. Nós temos vários objetivos em várias das nossas unidades e aulas. Nessa aula especialmente, na aula do conservadorismo, eu vou considerar que nós teremos sido bem-sucedidos se nós tivermos alcançado pelo menos 3 objetivos, além de nós conhecermos mais sobre essa ideologia. O primeiro é, principalmente caso você tenha uma visão negativa a respeito do conservadorismo, você chegar à conclusão que o conservadorismo é uma teoria mais razoável do que ela parecia ser num primeiro momento. Na verdade, ela articula um conjunto de crenças e um certo diagnóstico a respeito da modernidade que faz sentido em termos críticos com relação ao liberalismo e faz sentido como reação a diversas das transformações e consequências das transformações dentro da era moderna. A segunda é que você observe que o conservadorismo, quando ele foi proposto num contexto bastante específico. Ele foi proposto no contexto de uma discussão sobre a Inglaterra e sobre as instituições inglesas e sobre o medo de uma situação que era a Revolução Francesa. Ela tinha diretamente a ver com como fazer com que a Inglaterra não passasse por uma revolução radical no estilo daquilo que estava sendo observado no terror jacobino na França. Então, tem a ver com uma situação bastante específica, com um país bastante específico. Nós vamos, em alguns casos, aprofundar esse enraizamento histórico para tentar mostrar como tinha a ver com aquele contexto, mas também tentar mostrar como é que isso foi usado depois. Como é que as ideias se descolam desse contexto para serem propostas como uma receita universal de política, como uma receita universal a respeito das instituições políticas. E a terceira é observar como é muito mais difícil combater o conservadorismo do que você pensa num primeiro momento. Conforme forem sendo expostas as ideias do conservadorismo, vai ficar claro que várias das intuições cotidianas que nós temos estão diretamente conectadas com o conservadorismo. Várias das intuições que nós aplicamos no nosso dia a dia, várias das intuições que nós temos sobre a política, várias das intuições que nós temos sobre a vida moderna são influenciadas pelo conservadorismo.
E, portanto, se trata também da percepção de que você já é mais conservador do que você acha que você é no primeiro momento, de que você já adere a várias das pautas do conservadorismo, quer você saiba disso, quer não. E aí fica a seu critério chegar a uma conclusão positiva de que então o conservadorismo é importante de ser mantido em alguns elementos específicos, ou a conclusão negativa de que então eu tenho que me livrar dessas convicções, eu tenho que me livrar dessas conexões que ainda me aproximam do conservadorismo. Na verdade, que opinião você forma do conservadorismo é uma coisa que fica mais por sua conta. Vamos tentar fazer a melhor exposição que nós pudermos de como os conservadores se veem a si mesmos, de como o conservadorismo foi formulado, por que ele foi formulado e quais são as suas ideias principais. Então, vejam só. Quando nós fazemos a lista dos autores, nesse caso aqui eu tenho que fazer uma opção. Eu fiz a opção por enfatizar o conservadorismo tradicionalista inglês. Existem outras variantes do conservadorismo, nem todas elas são tradicionalistas, nem todas elas são inglesas. Mas esse não apenas é o conservadorismo original, como é aquele que mais se distingue do liberalismo, que tem uma crítica mais forte ao liberalismo, que tenta ser uma alternativa completa ao liberalismo. Então, como as outras variantes, tanto a variante americana quanto a variante francesa, frequentemente são apenas uma tendência dentro do liberalismo, ou um certo tempero do liberalismo, e como as versões não tradicionalistas, elas não chegam a fazer uma oposição completa à visão liberal, então eu acabei optando pela versão tradicionalista inglesa como sendo a versão em que nós vamos ver o conservadorismo como uma teoria autônoma mais ampla, como uma teoria autônoma que tenta, de fato, ter uma visão completa a respeito da política. Então essa lista ela reflete esta opção, né? A lista que está aqui é encabeçada pelo livro principal, aquele que você tem que ler necessariamente para conhecer o conservadorismo, que é o livro do Burke. Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. Boa parte do que nós vamos falar tem a ver com este livro. Eu vou, em alguns casos, dizer coisas que têm a ver com Coleridge, ou com Carlyle, ou com Newman, mas na maior parte do tempo nós vamos falar a respeito de ideias que estão no Burke. Os outros livros não têm traduções para o português, não que eu tenha encontrado, pelo menos. Um é do Samuel Taylor Coleridge, que é muito mais conhecido como poeta do que como pensador político, mas ele tem ensaios políticos em que ele mostra o pensamento conservador. O The Friend é exatamente isso, uma coletânea de ensaios políticos que ele publicou na imprensa e depois foram coligidos num único livro. Mas nas próprias poesias do Coleridge se vê o pensamento conservador sendo gestado num formato específico. Aliás, a relação entre conservadorismo e estética é uma relação que nós vamos ter que abordar daqui a pouco, quando falarmos dessa caracterização. Thomas Carlyle, o Past and Present, é sobre as reformas que estavam sendo pensadas e propostas na Inglaterra e o perigo que estava contido nessas reformas, e, portanto, é um dos temas conservadores por excelência. E o Newman é o Tracts for the Times. O Newman era um pastor anglicano, ele oficiava como sacerdote e ele também tinha uma visão política específica. No caso do Newman, se vê muito mais claramente a ligação que existe entre conservadorismo e cristianismo. É uma ligação que, neste caso, é estabelecida de modo muito mais forte, mas a ideia de que o conservadorismo ele traduz para uma linguagem secular muitas das ideias da teologia cristã e da teologia católica, ela é real e ela tem que ser trazida à tona. Nós vamos falar sobre isso também durante a nossa apresentação. Então,
algumas das variantes do conservadorismo. Nós, como eu já disse, vamos nos concentrar na terceira dessas variantes, que é o conservadorismo tradicionalista inglês, mas existe o liberalismo conservador. Se ler, por exemplo, Thomas Jefferson, ou se ler Alexander Hamilton, é isto que você vai encontrar, um liberalismo que acredita nas liberdades individuais e na liberdade de mercado, mas que no plano dos costumes considera que algumas instituições políticas e culturais desempenham um papel fundamental em manter a sociedade no seu funcionamento coeso e pacífico. Existe o conservadorismo liberal, que é o outro lado da moeda. Como nós vamos comentar ainda, o conservadorismo é uma teoria política que fala um bocado sobre instituições, sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre o indivíduo, mas ele fala muito pouco sobre economia. O conservadorismo não tem uma teoria econômica própria. Devido a isso, em vários casos, o conservadorismo adota uma versão do livre mercado, adota uma versão do liberalismo econômico como sendo a sua teoria econômica complementar. E aí você tem o conservadorismo liberal nestes casos. O conservadorismo tradicionalista, em parte, faz isso, mas ele tem também críticas ao próprio capitalismo. Ele tem críticas à ideia de uma civilização materialista, a ideia de uma busca egoísta por bens materiais. Então, como ele tem uma crítica a isto, ele não adere completamente à economia de mercado, mesmo quando ele considera que algum tipo de livre mercado é necessário para o melhor desenvolvimento da sociedade. E existe o conservadorismo fiscal, que é, neste caso, muito mais uma teoria a respeito de como devem ser cobrados e distribuídos os tributos. Nos Estados Unidos, o conservadorismo fiscal era muito mais uma teoria a que aderiam aqueles que achavam que o governo na federação deveria ser predominantemente governo local e não governo central, e que, por isso, a maior parte da arrecadação de tributos deveria ficar com os estados e não com a União. E que os estados deveriam ter a liberdade de adaptar o modo como são cobrados e como são investidos esses tributos àquelas que são as características das sociedades em que eles estão governando, inclusive as características culturais, não apenas características geográficas, características sociais e econômicas, mas também as características culturais daquelas sociedades. Então, por exemplo, o fato de que nos Estados Unidos a lei penal é uma competência dos estados e não da União, e por isso há pena de morte em determinados estados e em outros estados não, é diretamente derivativo deste tipo de conservadorismo. O conservadorismo em que predomina a ideia de governo local, em que predomina a ideia de governo local e a adaptação à cultura de cada local, de cada área dentro da federação. Então, há todas essas modalidades, nós não temos como ver todas elas, nós não temos como falar de tudo isso, e por isso eu me concentrei no conservadorismo tradicionalista. O episódio histórico-chave para o conservadorismo é o terror jacobino, é a Revolução Francesa e o terror jacobino. Então, aqui no nosso material está descrito da seguinte maneira: para os conservadores, esse episódio, a Revolução Francesa, especialmente o terror, este episódio representa o mal radical da política. Seria o episódio que mostraria o que é uma sociedade que se desmontou completamente enquanto sociedade, que não tem mais nenhum traço de ordem, de paz, nem de justiça, e que decaiu ao seu ponto mais baixo. Então, o episódio do terror seria o mal radical da política, a ser evitado a todo custo. Refletir sobre as condições que tornaram aquele episódio possível nos fornece importantes lições políticas, tanto sobre quão frágil é a ordem social, e como também de que condições ela sempre depende. Então, esse é o motivo pelo qual o texto do Burke
é um texto dedicado à Revolução Francesa. É um texto em que ele está falando sobre como deve ser a sociedade, mas o como deve ser deriva de uma reflexão do que tornou o terror da Revolução Francesa possível, do que foi que levou àquela circunstância na Revolução Francesa. Quais são as lições que eles tiram dali? E aí eu estou amalgamando algumas coisas que estão ditas no Burke com coisas que estão ditas nos outros tradicionalistas ingleses. 4 lições principais, nós vamos nos concentrar nelas para a caracterização do conservadorismo. 1, sobre os indivíduos. Os indivíduos são fracos e irracionais sem a mediação de instituições fortes e estáveis. No nosso curso, essa ideia não é nova. Essa ideia é a ideia que nós vimos no republicanismo institucional. Vários elementos do republicanismo institucional são trazidos à tona novamente no conservadorismo. O conservadorismo é, em grande parte, o porta-voz moderno de algumas das intuições do republicanismo institucional trazidas desde a antiguidade. Uma delas é: os indivíduos são fracos e irracionais se eles forem deixados por si mesmos. Os indivíduos não têm o devido autocontrole, eles não são capazes de virtude em tempo integral. Portanto, se os indivíduos convivem uns com os outros pacificamente, é apenas porque eles foram domesticados por certas instituições, por instituições fortes. Aqui, domesticados quer dizer um pouquinho mais do que simplesmente dizer que eles têm medo da punição. Não é só isso. Há uma série de instituições em que eles são criados desde que eles nascem, que vão fazendo com que esses indivíduos aprendam a controlar os seus apetites, aprendam a controlar as suas paixões, aprendam a conviver com outros, aprendam a respeitar a vez de cada um, a respeitar o espaço de cada um. Só que tudo isso é um aprendizado que não ocorre de uma vez por todas, como no republicanismo cívico. Ele ocorre sempre de uma maneira precária. O indivíduo está sempre se controlando para corresponder às instituições. Na hora que você retira a instituição, o indivíduo volta a ser aquela besta irracional que ele era originalmente. E, portanto, as instituições são a única coisa que nos mantém longe da barbárie. A diferença entre civilização e barbárie é dada pelas instituições. Não é dada pelo tipo de pessoa. O tipo de pessoa é o mesmo. Só que as pessoas que na barbárie seriam bárbaras são capazes de conviver civilizadamente se elas forem constantemente controladas e fiscalizadas por instituições. Há certas instituições que desempenham uma mediação fundamental na convivência entre os indivíduos. Essa é a primeira ideia. É por isso que as instituições são importantes e é por isso que você não pode nem se desfazer delas, nem mudá-las de uma hora para outra, sem que você tenha feito uma experimentação histórica prévia a respeito da nova instituição que você vai colocar. É por isso que você não pode fazer nem destruição das instituições, nem substituição radical das instituições. Exatamente porque a barbárie é o perigo que está sempre rondando a esquina. A barbárie é sempre uma possibilidade da qual nós estamos distantes apenas 2 passos. E, portanto, cada passo tem que ser medido cautelosamente no que se refere às mudanças que são introduzidas. Ordem e paz é o segundo ponto. Ordem e paz são difíceis de serem alcançados. Eles não podem ser menosprezados. Você não pode achar que qualquer ordem social, com qualquer instituição, com qualquer modelo de convivência, vai atingir paz e ordem. Paz e ordem não é a regra da convivência humana, é a exceção. Quando você encontra paz e ordem na convivência entre indivíduos, significa que você conseguiu atingir
certas instituições extremamente improváveis que estão mantendo o equilíbrio de convivência naquela sociedade. Essas instituições se tornam extremamente preciosas por causa disso. E você não pode, de uma hora para outra, retirá-las, nem propor que elas sejam modificadas. É por isso que essas instituições têm que ser tratadas como tão preciosas. Então, se elas são capazes de instituir ordem e paz, se elas são capazes de instituir uma convivência pacífica, que é ao mesmo tempo ordenada, então elas devem ser valorizadas por isso e mantidas por isso. Ordem e paz são difíceis de alcançar, são frágeis de manter e são impossíveis de recuperar. Então, se você tem, você deve valorizar que tenha. Se você nunca deve supor que vai continuar tendo, não importa o que aconteça. Não, existe uma luta constante para manter ordem e paz, porque, como eu disse, elas não são a regra da convivência, elas são a exceção. E, se você perder, não tem mais como fazer o caminho de volta. Se você perder, você vai ter crise, guerra, revolução e barbárie. E vai demorar muito tempo para que você recupere os ganhos que sejam equivalentes às perdas que você teve naquele momento. Então, essa ideia de que a ordem e a paz são improváveis e frágeis, né? E por isso devem ser mantidas a todo custo. Lei e autoridade. Segundo os conservadores, os liberais, ao aderirem ao pensamento racionalista do iluminismo, eles valorizam o indivíduo e as decisões que o indivíduo toma sozinho. E ao fazerem isso, eles desvalorizam aquilo que o indivíduo precisa fazer, que frustra a sua própria vontade, para tornar possível a convivência dele com outros. Então, a lei e a autoridade são exatamente esses elementos. São os elementos que educam os apetites dos indivíduos, fazendo com que eles aprendam a renunciar ao seu interesse na medida necessária para a convivência ordeira e pacífica. Então, a lei e a autoridade, elas são caracterizadas, segundo os conservadores, pelo pensamento liberal, elas são caracterizadas como más, como sendo intrinsecamente más, intrinsecamente irracionais, coisas de que nós faríamos melhor se nós nos livrássemos, coisas que são fardos a serem carregados. Mas, na verdade, isso esconde o aspecto positivo da lei e da autoridade, porque sem lei e autoridade não existe possibilidade de ordem ou de convivência pacífica. Tudo que você vai ter são indivíduos cujas paixões são deseducadas, e porque elas são deseducadas, elas são irracionais e ilimitadas, e, consequentemente, indivíduos que são incapazes de conviver uns com os outros. Esta é a ideia. Então, nós vamos voltar a isso em alguns dos elementos que vão aparecer mais tarde. E, finalmente, sobre a cultura e a religião. Lá, quando eu disse que eles valorizam certas instituições culturais e certas instituições políticas, quando nós dissermos instituições culturais, você deve imaginar predominantemente esses dois, cultura e religião. O que eles chamam de cultura é a alta cultura. Nós estamos falando das belas artes, da grande literatura, nós estamos falando da alta cultura. Em geral, essa ideia de cultura, ela rejeita a ideia de cultura popular, ela faz uma distinção entre cultura erudita e cultura popular, considera que a cultura popular é uma expressão das paixões desordenadas e que é a alta cultura que esta sim é capaz de educar o ser humano, é capaz de promover a sua elevação espiritual, é capaz de fazer com que ele se torne uma pessoa melhor e tenha melhor capacidade de conviver com outros. Então, neste caso, quando se fala da valorização da cultura, não é da cultura como um todo, não são dos costumes cotidianos, não é da cultura popular, não é da música popular, não é do artesanato, não é do folclore, não é de nada disso.
A valorização da cultura é a valorização da alta cultura. É a valorização de uma cultura considerada clássica e refinada, que exige um aperfeiçoamento do gosto dos indivíduos para que eles possam corresponder a um padrão de superioridade humana, corresponderem a um padrão de autoeducação, de autocultivo para chegar num determinado objetivo. E a religião, porque se você considera que lei e autoridade são fundamentais, então a lei e a autoridade que governa o caráter humano, ele não pode ser exclusivamente a lei e a autoridade mundana. A religião introduz o elemento de lei e autoridade extramundana, de uma lei que conhece tudo que você faz, inclusive os seus pensamentos. De uma autoridade que é a autoridade absoluta e onipotente, cujas consequências são consequências eternas. E isso faz com que a visão que você tem a respeito de qual é a estrutura do mundo, a estrutura religiosa do mundo e a estrutura política do Estado se combinem entre si. Elas sejam formas mutuamente apoiadas de hierarquia, de lei e de autoridade, de tal maneira que se invista o seu sentido de obediência de um sentido de reverência, de um sentido de respeito por uma autoridade mundana que é também um representante, ou pelo menos o equivalente secular da autoridade divina, da autoridade religiosa. Então, todos esses elementos estão ligados entre si. Todos esses elementos estão ligados entre si dentro da visão que os conservadores tradicionalistas ingleses formularam para lidar com os seus próprios momentos de transição, com as mudanças que estavam sendo propostas e, sobretudo, com a ameaça de que se estendesse para a Inglaterra o mesmo ânimo revolucionário que estava explodindo na França. Então, nós vamos voltar a esses elementos nos slides seguintes. Aquela visão do indivíduo, aquela visão pessimista do indivíduo, que é uma herança do republicanismo institucional. O indivíduo humano não é capaz sozinho de virtude ou de autocontrole. Se ele se mantém obediente, respeitador e gentil, é pela ação de controle e contenção de uma série de instituições políticas e culturais, que impedem que a sua natureza fraca e bestial venha à tona. Na ausência delas, o caos social seria rápido e certo. Então, não há uma desconfiança em relação ao ser humano. Existe uma suspeita geral em relação ao ser humano. Pode ser por vários motivos, e aí varia entre os conservadores. Pode ser por um motivo religioso. Você considera que a natureza humana é marcada pelo pecado original. Se ela é marcada pelo pecado original, então, sem a graça divina, ela não é capaz de alcançar nem virtude nem perfeição. Ela está necessariamente destinada à imperfeição e à fraqueza. Consequentemente, a única alternativa de como se pode conviver pacificamente é por meio de instituições como a lei e a autoridade. E é por isso que na própria Bíblia, Deus, quando ordena e organiza o seu povo eleito, ordena e organiza mediante lei e autoridade. Lei e autoridade é o instrumento com que este ser onisciente considera que a natureza humana pode ser domestificada para ter pelo menos uma convivência pacífica e ordenada durante o seu tempo na Terra. Então, essa é uma visão. Pode ser por este motivo que se tem pessimismo antropológico. Pode ser por um motivo que não seja religioso. Pode ser observação histórica. Se nós observarmos historicamente o que aconteceram com os regimes políticos que acreditaram nas virtudes dos seres humanos, eles caíram. Eles foram corrompidos a partir de inúmeras traições, competições, a partir de inúmeras sabotagens e conspirações feitas pelos indivíduos. O indivíduo em si mesmo é fraco, mas o indivíduo, quando ele tem a possibilidade de ascender ao poder
ou de ascender a uma condição de ganho, ele é ainda mais fraco. E, portanto, ele é incapaz de, por si mesmo, exercer autocontrole sobre si. É apenas a lei e a instituição, é apenas a lei e a autoridade que conseguem manter o funcionamento normal desse ser humano, o funcionamento pacífico desse ser humano. Pode ser por esse motivo, pode ser por observação histórica. Observando historicamente o que aconteceu, se chega a esta conclusão. Ou pode ser por um terceiro motivo. Pode ser que você tenha um outro tipo de pessimismo, que não é um pessimismo antropológico, é um pessimismo metodológico. Não é que você acha que os seres humanos são maus, é que você acha que é mais prudente pressupor que eles sejam. É mais prudente partir do pressuposto de que eles são maus, porque aí você cria as prevenções necessárias, do que partir do pressuposto de que eles são bons e você ser surpreendido pela falta destas mesmas prevenções. Então não se trata de ter uma crença sobre como os seres humanos são, se trata de como a política deve pressupor que eles são, para que ela seja suficientemente prudente e suficientemente cautelosa. Então, há essa terceira possibilidade. Há a possibilidade de que você adote um pessimismo metodológico. Então, pode ser um pessimismo antropológico religioso, pode ser um pessimismo antropológico histórico, ou pode ser um pessimismo metodológico. Mas há, como característica definidora do conservadorismo, um pessimismo geral sobre a natureza humana. Em segundo lugar, né, o conservadorismo como a ideia de revolução, contra a ideia de revolução. Né? Quando o conservador se define como conservador, esse rótulo significa para ele antirrevolucionário. Significa antiprogresso também, já vamos falar disso, mas significa antirrevolucionário. Aquilo que ele rejeita é a ideia de revolução. Pelo seguinte motivo, está aqui no nosso material. A combinação política mais perigosa para a ordem social é entre utopia e revolução. A utopia promete impossíveis paraísos na Terra. E se todos os seres humanos pudessem gozar de uma vida abundante? E se nós não tivéssemos que frustrar os nossos desejos e todo mundo pudesse fazer o que quisesse? E se ninguém precisasse trabalhar e todos pudessem se dedicar às atividades que lhe dão prazer? Todos esses e se, eles propõem ideias sem que eles tenham a responsabilidade de demonstrar historicamente que essas ideias são implementáveis. Ao propor essas ideias, o que ele está fazendo, o que a utopia faz é mobilizar o desejo. Mobilizar o seu desejo de viver nesta outra sociedade em comparação com a que você vive agora. Se essa outra sociedade é de fato possível, ou quais seriam as consequências de introduzir aquelas mudanças que estão sendo sugeridas. Então a utopia é uma espécie de sonho irresponsável do ponto de vista do conservador. Um parêntese aqui, sobre aquela parte da teologia versus política. Dentro da teologia cristã e da teologia católica, e a primeira teologia protestante mantém isso, a utopia, a ideia de que nós podemos viver um reino de felicidade na Terra, ela é a mensagem satânica por excelência. A mensagem satânica de que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de outra vida. Nós podemos, nesta mesma vida, sermos felizes. Nós podemos montar um mundo justo, próspero e feliz neste mundo. Essa é a ideia satânica por excelência. Essa é a ideia pela qual você se submete àquelas que são as autoridades materiais e investe naqueles que são os bens e a justiça material, porque você se desfez da sua esperança de uma outra vida. Você se desfez, você na verdade direcionou mal o modo como o seu desejo de perfeição se mostra. Que na verdade é esta antropologia com que está lidando tanto a teologia católica tradicional
como a versão política do conservadorismo. Nós temos um desejo de perfeição. Esse desejo é natural do ser humano. Mas esse desejo não vai ser realizado neste mundo. Ele não vai ser realizado nesta vida. Toda mensagem que prometa para você uma realização disso nesta vida é a mensagem satânica do abandono de Deus e do abandono da graça. É a mensagem de que você pode viver a felicidade neste mundo. Pois bem, a versão política disso do conservadorismo é a ideia de que toda utopia é um sonho irresponsável, de que toda utopia é mentirosa por excelência, porque toda utopia promete prêmios sem fardos. Toda utopia promete justiça sem que você abra mão daquelas que são as condições de ordem e paz que você tem agora. Essa é a ideia, né? Então, há uma direta conexão, há um direto diálogo entre o modo como a teologia tradicional lida com isso e o modo como o conservadorismo lida. Há uma complementaridade entre os dois. A revolução, como meio para a utopia, desfaz os limites da autoridade, da lei e da ordem. De novo, é a versão secular da ideia teológica, né? A mensagem satânica virá sempre como você pode viver a felicidade na terra mesmo, sem necessidade de Deus e de outra vida, desde que. E sempre vem um desde que. E esse desde que é o pacto, né? Esse desde que é o pacto satânico que é necessário fazer para gozar dessa felicidade no mundo. Esse desde que você sacrifique os inimigos. Desde que você se desfaça da sua crença em Deus e abrace esta outra causa. Pois bem, no caso político, o conservador vê o equivalente disso na ideia de que, olha, nós vamos ter felicidade no mundo sim, mas antes nós vamos ter que passar pelo terror. Antes da utopia vem a revolução. E na revolução vai ser necessário matar, vai ser necessário ferir, vai ser necessário roubar, vai ser necessário desfazer a ordem social como um todo, para que aí ela seja refeita corretamente num outro momento, num segundo momento. É sempre esta mensagem que vem com a utopia do ponto de vista do conservador. Então, a utopia promete impossíveis paraísos na Terra. A revolução, como meio para a utopia, desfaz os limites da autoridade, da lei e da ordem. Ou seja, ela desfaz aquilo que estava mantendo a ordem pacífica. Ela desfaz com a promessa de que você vai conseguir algo melhor. Uma sociedade mais feliz, mais justa, mais igualitária, com muito menos frustração do desejo. Mas depois de aberta a caixa de Pandora das paixões, não há como fechá-la de novo. Uma vez que você abre a caixa de Pandora, não há como fechar novamente. Você tirou de lá de dentro todos os apetites e paixões humanas. Uma vez que você adquire, para usar a expressão que está no Coleridge, a revolução faz com que o ser humano prove novamente o gosto de sangue. E uma vez que você prova o gosto de sangue, não tem mais por que respeitar a vida de ninguém. Você não tem mais por que respeitar ninguém. Ninguém vai ser mais obstáculo ao seu desejo, porque todo mundo é matável. Porque a revolução ensinou você que todo mundo é matável, que tudo é descartável. E, portanto, você não tem por que respeitar a próxima coisa que seja proposta. Você não tem por que obedecer à próxima coisa que seja proposta. Porque uma vez que você abre a caixa de Pandora da revolução, não tem mais volta com relação à autoridade e à obediência. Não é à toa, diz o conservador, que o que se segue ao terror é sempre a tirania. Porque não tem outra maneira de conter a situação do terror. Não há outra possibilidade. Primeiro, quem tiver convidado você a participar do terror vai ser o tirano que vai matar você e controlar você em seguida. Segundo, não há outra maneira de conter uma série de indivíduos que agora acham que podem matar todo mundo, senão com uma tirania que exerça sobre eles mais força do que eles são capazes de fazer de volta. Então, daí porque há uma conexão direta entre estas coisas do ponto de vista do conservador. A utopia vem como promessa,
A revolução é o preço, o terror é a consequência, a tirania é o que se segue a partir disso. Se você já tiver lido ou já tiver tido notícia sobre uma história como a Revolução dos Bichos, né? a Revolução dos Animais, do Orwell, a ideia de que nós somos animais que estamos sendo mantidos nessa fazenda e estamos numa situação de opressão. Nós precisamos nos livrar dos nossos opressores mediante uma revolução sangrenta. Na revolução sangrenta, a ideia de igualdade vai se desfazendo e vão se montando lideranças que são necessariamente tirânicas. Dali, você escala para um regime em que todos podem ser mortos para manter a revolução, porque todos que se opuserem são possíveis traidores da revolução. E dali, você escala para uma tirania dos bichos sobre os bichos. Esta história, quando você lê, o tipo de lição política que ela está tentando dar é exatamente o do pensamento conservador. Essa é a forma narrativamente engarrafada do conservadorismo tradicional. Exatamente aquilo que se pensa a respeito das utopias. Então, é por isso que ele é, acima de tudo, contrário à ideia de revolução, contrário à utopia e contrário à revolução. O conservadorismo contra a ideia de progresso. O conservadorismo acha que um dos erros do liberalismo é ter convencido a humanidade de que existe progresso, de que o passado era bárbaro e atrasado, e tudo que vier agora, de agora em diante, é melhor, é mais avançado, é mais civilizado. Nós estamos caminhando em direção à felicidade e à perfeição. Nós estamos cada vez mais próximos disso conforme nós avançamos. O conservador acha que isso não é apenas falso. Ele acha que é evidentemente falso. Basta comparar os momentos históricos entre si para chegar à conclusão de que não há progresso algum. Mas, além disso, ele não só acha que é falso, ele acha que é extremamente perigoso. É extremamente perigoso porque faz com que você se desfaça facilmente daquilo que as gerações anteriores construíram. As instituições que as gerações anteriores construíram com muito trabalho e cuidado e que tornaram possível a convivência ordenada e pacífica, você está disposto a jogar fora a qualquer momento porque você está convencido de que o passado é atrasado e o futuro é melhor. De que para abraçar esse futuro melhor, vale a pena jogar fora aquelas crenças que são caracterizadas como atrasadas e as instituições que são vistas como retrógradas. Só que do ponto de vista do conservador, são essas instituições retrógradas que mantiveram a paz e a ordem até agora. Se você está agora sonhando com um mundo melhor, é porque você está sonhando numa sociedade pacífica e ordenada. E o que tornou essa sociedade pacífica e ordenada foram essas instituições de que você quer se livrar. Na medida que você se livre delas, você vai se entregar ao terror e não ao progresso. Então, outro perigo é a ideia de progresso. Para ela, o passado é atrasado e o futuro sempre melhor. Ela vê toda inovação e mudança como positiva. Ela se rebela contra limites e medos. Ela obedece ao desejo e não à razão. A ideia de progresso obedece ao desejo e não à razão. Ela não se baseia em informação sobre a história, ela se baseia no desejo de que as coisas se realizem de modo melhor no futuro. Ela promete coisas ao desejo, ela não é responsável em mostrar como estas coisas seriam entregues pela razão. Do ponto de vista do conservador, no entanto, inovações, contudo, devem ser vistas com desconfiança. Mudanças, se necessárias, devem ser conduzidas com cautela. Limites e medos são importantes. Limites e medos são o que distingue civilização e barbárie. São aquilo que distingue a paz do terror. Então, neste caso, a ideia de progresso é uma ideia a ser deixada de lado em nome da ideia de aprendizado, tradição, de que
foi se acumulando ao longo do tempo uma experiência histórica bem-sucedida que precisa ser validamente mantida, precisa ser cuidadosamente mantida para que nós possamos cultivar a situação de paz e ordem que nós temos. Mais um parêntese interessante. Alguns dos conservadores tinham uma ideia a respeito do século XVIII e XIX que nós consideraríamos que se aplicaria muito mais aos tempos que nós temos agora. Várias das ideias que você lê nos conservadores se aplicariam muito mais para hoje, e muitas das críticas que você vê, a crítica à civilização digital, a crítica ao Facebook, ao Instagram, a crítica ao cultivo da sua própria personalidade, a crítica à superficialidade, a mostrar uma vida de abundância e felicidade que não é real, a sonhar com sucessos que não são de fato alcançáveis, a se cobrar num nível que o indivíduo não é capaz de alcançar. Eles já falavam de tudo isso no século XVIII e XIX. E, mais ainda, eles foram os primeiros a falar disso na modernidade. Todas essas críticas à civilização, ao progresso civilizacional, elas são críticas que foram alimentadas pelos conservadores. Elas foram criadas pelos conservadores, elas têm diretamente uma conexão com o pensamento conservador, e elas são, no fundo, uma crítica à ideia de progresso, com uma certa noção de fundo de que nós deveríamos voltar a uma vida mais simples, do contato direto, do crescimento que é predominantemente interno e não externo, é um crescimento espiritual, de valorizar as coisas que realmente têm valor na vida. Todos os conservadores falam disso. Todos os conservadores tocam nestes pontos. Os conservadores são muito insistentes em criticar uma cultura que está constantemente se identificando com a juventude, constantemente se identificando com aquilo que é temporário, com aquilo que é superficial, com aquilo que é material, com aquilo que é apenas aparente. Eles criticam toda esta cultura e defendem uma ideia de profundidade pessoal, conexão interpessoal, etc. Diga. A ideia de progresso, não conservadorismo, né? A ideia de progresso veio dessa maneira. Aí a visão do conservadorismo vem depois do contudo, né? Inovações, contudo, devem ser vistas com desconfiança. Mudanças, se necessárias, devem ser conduzidas com cautela. Limites e medos são importantes. Então, o conservador é alguém que não se vê como um sujeito que é contrário a todas as mudanças. Ele se vê contra mudanças céleres e radicais. Ele é a favor de mudanças quando elas forem necessárias, mas mesmo assim elas devem ser graduais, porque todas as vezes que você introduz mudanças muito rapidamente na sociedade, você desfaz o tecido social da maneira como ele estava fabricado, entretecido até então, e a consequência que você tem é caos, desesperança, revolta, e consequentemente você não tem como conduzir de maneira sustentável nenhum tipo de mudança desse tipo. Portanto, acrescente a lista das nossas ideias cotidianas que estão diretamente conectadas com o conservadorismo. A ideia de que mudanças sim, mas passo a passo, né? Pouco a pouco. E de que mudanças drásticas e radicais, elas não são sustentáveis e elas são perigosas. Essa é uma ideia típica do conservadorismo. Vamos ao próximo. O conservadorismo contra a tendência materialista, exatamente o que eu estava comentando antes, né? Ao afastar-se da tradição, quando eles usam esse termo, eu coloquei ali entre parênteses o que geralmente eles querem dizer com isso. Ao afastar-se da tradição, que são as instituições de autoridade, principalmente a autoridade-lei e hierarquia crescente nessa lista, a alta cultura e a religião, essas três principalmente, as instituições políticas e as instituições culturais. Ao afastar-se da tradição, a civilização da razão se tornou egoísta, vaidosa,
licenciosa e materialista. Comprometeu assim os limites que a separavam da barbárie. Vários dos conservadores, isso principalmente os conservadores franceses, de Maistre, Chateaubriand, insistem na ideia de, olha, nós estamos vivendo uma civilização que só é civilização do lado de fora. Do lado de dentro ela já é barbárie há muito tempo. Porque onde você tem indivíduos que só ligam para a sua própria vida, para bens materiais e para aquela vida que eles podem ostentar uns em relação aos outros, você já tem barbárie. A barbárie espiritual já se estabeleceu. Então, esta visão é uma visão que se mostra muito fortemente, como eu disse, nos conservadores franceses. Comprometeu assim os limites que a separavam da barbárie. É preciso enfatizar o crescimento interno e não externo. O crescimento interno é melhora do seu caráter, é o aprendizado, é o desenvolvimento de virtudes, se trata de aquisição de sabedoria com o passar do tempo. Isto é como crescimento interno e não externo. É preciso admirar aquilo que é belo, comover-se ante aquilo que é sublime e prostrar-se ante aquilo que é sagrado. Uma das ideias dos conservadores é de que o indivíduo moderno ele perdeu humildade. Ele perdeu a capacidade de reconhecer que existem coisas que são mais grandiosas e mais valiosas que ele. Ele considera que ele próprio é a coisa mais valiosa do mundo. E o modo como você elimina isso, como você cria o espírito de humildade, a ideia de pequenez perante o universo, perante o mundo, perante a história, perante a sociedade, é exatamente com o conhecimento, com as artes, com a religião. Todos eles fazem com que o indivíduo adquira uma dimensão mais modesta a respeito de si mesmo. Uma dimensão engrandecida de si mesmo é um dos defeitos que eles veem no liberalismo. É uma das críticas que eles fazem ao pensamento moderno do liberalismo. Agora vamos às pautas mais polêmicas. Como vocês verão, polêmicas aqui é um eufemismo para estas pautas. Elas são um pouco mais do que polêmicas. Mas aqui elas estão caracterizadas como polêmicas e elas servem para nós a discutirmos algumas coisas a respeito do conservadorismo. Qual a visão do conservador sobre as mulheres? As mulheres não gozam de todos esses benefícios civilizacionais de que nós estávamos falando, do crescimento espiritual interno. Elas não gozam de tudo isso. As mulheres elas devem ser discretas e submissas. Esta é a visão geral que predomina entre os conservadores. A ideia de discretas é a ideia não apenas de que elas não participam, não entram em conflito, quase não falam, quase não interferem. Não é só isso. É também a ideia de que elas não são vaidosas, elas não são fúteis, elas se dedicam predominantemente àquelas que devem ser as suas prioridades, e as suas prioridades são o cuidado da vida doméstica, é o cuidado do marido e o cuidado dos filhos. Essa é aquela que é a sua missão espiritual por excelência. E não apenas eles consideram que essa é a situação mais desejável, mas eles consideram que, se isso for alterado, você tem uma daquelas situações que leva ao terror. Você tem uma daquelas situações que leva ao completo caos social, se isto for alterado. Então, a ideia de mulheres que são discretas socialmente, submissas do ponto de vista familiar, é a dinâmica geral, a tônica geral com que se lida com elas no conservadorismo. Há exceções? Há algumas. Alguns dos conservadores consideram que as mulheres podem se dedicar a ofícios e leituras de natureza artística e religiosa, e que isso é inclusive bom. É bom para o seu aperfeiçoamento espiritual e é bom também para que elas sejam interlocutores interessantes para os seus maridos e para que elas provejam uma formação melhor para os seus filhos. Se este não for mal o suficiente, tem o próximo. Os negros e nativos.
Esses são preguiçosos e libidinosos por excelência, por natureza. Eles não pertencem ao mesmo tipo de raça, ao mesmo tipo de forma humana que a civilização europeia normal. Eles são uma forma mais primitiva e deficiente de humanidade. Há um texto do Coleridge chamado Considerations about the Negro Question, que é de arrepiar os cabelos. É um dos textos que eu li em preparação para esta aula. Tive pesadelos lendo esse texto. É um texto relativamente curto, em que, basicamente, o Coleridge faz um argumento contra a abolição da escravatura, e é um argumento em favor do interesse dos negros. Porque, segundo ele, dada a natureza afetiva, passional, libidinosa dos negros, se eles forem deixados sem o controle constante do trabalho por parte de uma civilização superior, por parte de uma raça que seja laboriosa, racional, etc., eles necessariamente se entregarão aos prazeres, ao vício e ao crime. Necessariamente é isto que acontecerá. E, portanto, qualquer sociedade que faça a abolição da escravatura é uma sociedade que está à beira do caos. Ela vai produzir uma massa de indivíduos que são altamente passionais e libidinosos e que agora não têm mais o controle constante do trabalho e da fiscalização para mantê-los na linha, né? Para mantê-los devidamente ordenados. Quando ele fala sobre os nativos, ele vai um passo a mais. Ele vai um passo a mais e diz que se trata de um tipo de povo que é tão primitivo e é tão irracional que a única forma que eles têm de participar da civilização é participar enquanto servos da civilização. Então, os brancos, ao escravizarem estas populações, estão dando a elas a oportunidade de participarem da civilização, mesmo que seja indiretamente, mesmo que seja servindo por meio do trabalho, porque elas não têm outra contribuição que elas possam dar ao trabalho de formação desta civilização. Então, ideias como essas se repetem frequentemente entre os conservadores. Os criminosos devem ser sempre punidos exemplarmente. As penas devem ser duras e elas devem ser aplicadas de maneira categórica, porque é preciso que os indivíduos saibam constantemente que acontece a pior coisa possível para quem queira pisar fora da linha da ordem e da paz social. Não há outra maneira de manter os indivíduos ordenados que não pela constante intimidação, que cumpre a promessa de castigo em relação àqueles que foram delinquentes. A Europa e a América, significando os Estados Unidos, sempre neste caso, a América no sentido de os Estados Unidos. A Europa e a América são faróis da civilização. Elas têm a missão de levar a civilização e a racionalidade, a alta cultura e a verdadeira religião para todos os povos. E o regime colonial, vejam só, é uma oportunidade. É uma oportunidade de que os outros povos participem disso. Os outros povos fornecem o que eles podem fornecer, que são recursos e trabalho. E, em troca, recebem algo que é infinitamente mais valioso, que é a religião, o saber, são as instituições acumuladas milenarmente. E, portanto, as colônias saem em situação de vantagem na troca comercial do colonialismo. Elas estão ganhando muito mais do que elas estão perdendo. Na verdade, há um favor que é feito a estas colônias. No texto do Carlyle sobre isso, ele diz que a Inglaterra está perdendo dinheiro
mantendo algumas dessas colônias, mas que ela mantém devido à sua missão espiritual no mundo. Ela mantém devido ao devido à sua vocação civilizacional em relação ao mundo. Duas coisas que eu quero que nós nos concentremos nesse slide aqui. Por um lado, como nós vamos ver quando nós falarmos da nova direita mais à frente, as formas do conservadorismo que se propõe hoje, elas não têm estas mesmas posições, pelo menos as formas mais razoáveis não têm essas mesmas posições. Então, digamos, isso aqui não serviria de uma crítica para rejeitar inteiramente qualquer versão do conservadorismo, mas serve como um alerta do seguinte: o conservador, frequentemente, se considera na posição em que ele pode julgar quais mudanças da sociedade já foram feitas e podem ser mantidas, e qual mudança iria longe demais. Né? Onde é que deve se colocar exatamente a linha da mudança? Onde é que a mudança já foi o suficiente, já é o progresso que nós podemos ter e nós podemos almejar, e quando é que daqui para frente seria longe demais. E observar que toda vez que o conservador faz isso, ele, em geral, traça essa linha no chão, uma linha que coincide com vários dos preconceitos da sua própria época. Então, quando eles traçaram essa linha no chão no século XVIII e XIX, era isso que se tinha. Agora se está traçando uma linha no chão de novo. Uma linha no chão que coloca do lado de lá feminismo, que coloca do lado de lá a teoria racial, que coloca do lado de lá as críticas marxistas e pós-modernas, e que estão estabelecendo essa mesma linha no chão. Isso serve como um lembrete do quão arbitrária historicamente essa linha pode ser, né? Do quanto essa linha estabelecida no chão, ela vem com a carga de ser uma constatação de sabedoria histórica acumulada, mas ela muitas vezes reflete exatamente os preconceitos principais de uma época específica e os temores principais daquela época com relação às mudanças. Isso não é uma refutação do conservadorismo, mas é certamente uma coisa com que o conservador deveria se preocupar mais do que geralmente se preocupa. Se ele está sendo capaz de distinguir entre tradição valiosa e preconceitos históricos. Se ele está sendo capaz de colocar essa linha da areia no lugar correto, de fazer essa divisão histórica da maneira correta. Então, vamos terminar a parte sobre o conservadorismo dizendo o seguinte: algumas das críticas que são feitas por outras teorias ao conservadorismo. Essas são críticas ao conservadorismo feitas pelas outras ideologias. A crítica do liberalismo ao conservadorismo, né? De que o conservadorismo é elitista e reacionário, que a concepção dele de cultura é elitista, que não dá a todos oportunidade de gostar do que quiserem e de perseguirem o que bem entenderem, o que bem valorizarem, e que ele é reacionário. Ele tenta restabelecer aqueles que são valores e instituições que estão sendo superados pelo progresso natural, seja da economia, seja da cultura. Traça limites arbitrários entre as coisas, decide arbitrariamente que certas coisas podem ser modificadas e outras não podem, decide arbitrariamente que esta coisa aqui, se for retirada do arranjo, se for retirada daquela estrutura, já levará ao terror, já levará à revolução, já levará ao caos social. E a crítica que é normalmente repetida, né, por causa da força literária que ela tem, chama o medo de razão e a razão de loucura. Chama de racionalidade você ter medo de qualquer mudança, porque tudo pode derivar em caos social, tudo pode derivar no terror. Chama esse medo irracional de racionalidade. E chama a razão
aquilo que está querendo mudanças, aquilo que está querendo mais igualdade, mais liberdade, chama isto de loucura, chama isto de a coisa perigosa que pode conduzir a sociedade ao caos. A crítica do socialismo é de que o conservadorismo usa o medo para manter estruturas injustas, de que o jogo do conservador é sempre lhe dizer: aceite a sociedade injusta como ela é, porque se você tentar mudar, você vai ter coisa pior. Porque se você tentar melhorar a sociedade, você vai corromper o pouco de bom que ela já tem e vai perder todas as condições de ordem e de paz que se construiu até agora. Isso é usar o medo para manter as estruturas injustas. E de que ela é a versão política da teologia da desesperança, um termo que aparece no Feuerbach primeiro, da teologia da desesperança, é a versão religiosa da ideia de que nós temos que nos contentar com o quanto o mundo é injusto, de que a vida que nós temos é insatisfatória, mas é assim mesmo, porque este mundo é insatisfatório. De que, na verdade, nós temos que nos contentar com as condições que forem injustas, exploratórias e opressivas, porque se nós nos voltarmos contra elas, nós vamos gozar de uma situação ainda pior, nós vamos sofrer uma situação ainda pior. E a crítica do anarquismo, nesse caso, conservador e anarquista são dois polos opostos. Então, o anarquismo é a pior de todas as ideologias. Ensina a amar a autoridade, você, neste caso, gostar da bota que pisa sobre você, considerando que ela é bem-vinda, porque o ser humano precisa mesmo de autoridade, ele precisa mesmo de limite, ele precisa mesmo de algum tipo de controle. Ensina a amar a autoridade, a coerção e a temer a liberdade, a associar a liberdade sempre com medo, associar a liberdade sempre com caos, sempre com a possibilidade de destruição e coisas desse tipo. Então, isso é a conclusão da parte sobre o conservadorismo. Vamos agora aproveitar para falarmos sobre o que ficou faltando da última vez, que é o liberalismo republicano. Vamos ver como é que o liberalismo dito tardio se reelabora para dar conta de alguns problemas novos que o liberalismo clássico não tinha. Vejam como, fazendo uma observação também, vejam como é complicada aquela questão da classificação de alguém ou de uma teoria como sendo isto ou aquilo. O Locke, o autor que nós vimos como o grande expoente do liberalismo clássico, era um sujeito que achava que sem autoridade e lei, você tinha uma situação que era de caos. E que a autoridade e lei de Deus tem que ser o complemento necessário da autoridade e lei mundana. Do contrário, não existe motivação moral para você seguir a lei. Essas ideias são as ideias típicas do conservadorismo. Só que o Locke estava falando disso um século antes dos conservadores falarem disso. Então vejam como é complicado. É mais fácil você classificar uma determinada ideia, uma determinada proposta, como sendo liberal clássica ou como sendo conservadora, do que um autor inteiro. Porque num autor inteiro cabe muita coisa. Num autor inteiro você vai encontrar várias tendências com ecos de ideologias do passado e às vezes com antecipações daquilo que ainda vai vir e daquilo que ainda vai ser elaborado por outros autores. Então, agora vamos falar do liberalismo republicano. Liberalismo republicano é um dos nomes possíveis para isso. Se você preferir dizer liberalismo tardio ou liberalismo moderado, ou liberalismo institucional, tanto faz. Mas é para diferenciar que houve duas versões do liberalismo político que foram propostas, uma no século XVII e outra no século XIX. E que essas duas versões
correspondem a várias mudanças históricas, inclusive o fato de que o primeiro liberalismo estava se montando contra o antigo regime do absolutismo, enquanto que o liberalismo tardio já tinha sido vencedor. Ele já tinha feito as revoluções burguesas, ele já tinha elaborado as constituições históricas, ele já tinha estabelecido os regimes liberais nas principais democracias, e esses regimes eram regimes democráticos, que apelavam, muitos deles, ou para o sufrágio universal ou para um sufrágio próximo do sufrágio universal. Então, as condições do liberalismo tardio são bem diferentes. E, até por isso, ele se reelabora nas questões com que ele está preocupado. Nós vamos ver, na versão alemã, os dois primeiros autores de que nós vamos falar, Kant e Hegel, uma certa preocupação de que o liberalismo entre em contradição ou com a democracia ou com os costumes locais, com aquela que é a cultura local. Enquanto que, nos outros dois autores, no Mill e no Tocqueville, nós vamos ver uma preocupação nova que os liberais clássicos não tinham, mas que o liberalismo daí para frente vai tornar um dos seus slogans de trabalho, que é a preocupação com a tirania da maioria. A preocupação de que num regime democrático a liberdade do indivíduo seja ameaçada porque a maioria pode utilizar a sua vontade majoritária para formatar as leis e utilizar as punições e fazer com que os indivíduos tenham que se formatar a um padrão homogêneo, fazer com que os indivíduos tenham que pensar como a maioria, agir como a maioria e concordar com o pensamento da maioria. Essa é uma preocupação nova que vai aparecer no liberalismo tardio, nos autores de que nós vamos falar. Então, esse liberalismo é a ideologia que quer conciliar as liberdades individuais com a deliberação coletiva e a cultura local, e preservar tais liberdades contra os perigos crescentes da tirania da maioria e da homogeneização das consciências. Vamos ver os pensadores que ilustram. No caso, Kant, Immanuel Kant, isso vai ser visto nos seus escritos políticos, são vários, aqui dois dos principais, a Metafísica dos Costumes e a Paz Perpétua. No caso do Kant, se vocês já tiverem tido aula de ética que tenha passado pelo Kant, o texto do Kant que é normalmente usado na parte de ética é a fundamentação da Metafísica dos Costumes. Esse é um texto. A Metafísica dos Costumes é outro texto. A Metafísica dos Costumes é um texto tardio do Kant, dividido em doutrina do direito e doutrina da virtude. E a doutrina do direito tem a parte sobre direito natural e tem a parte sobre a constituição política. Então, o pensamento político do Kant está colocado ali. E a paz perpétua, sobre a paz perpétua, também do Kant, a respeito da paz no cenário internacional, o que seria necessário para que se fizesse a abolição perpétua da guerra. O que seria necessário para alcançar um estado de paz definitivo no contexto internacional. E são interessantes as considerações que o Kant tem a fazer. Uma observaçãozinha sobre Kant. Existe um escrito do Kant chamado Conflito das Faculdades, que tem uma passagem interessante para você fazer um contraste da visão de um liberal e a visão de um conservador como Burke sobre o que estava acontecendo na França. Tem uma passagem do Kant em que o Kant, nós já estamos àquela altura há 2 anos da Revolução Francesa, e você já está no governo jacobino, dentro da Revolução Francesa, e que o Kant diz que há certos eventos na história que o pensador racional liberal ele não pode apoiar de modo algum. E, no entanto, no silêncio da sua subjetividade, ele torce que dê certo. E que a Revolução Francesa é um desses casos. Que a Revolução Francesa é aquilo que você não pode apoiar. Você não pode apoiar a matança generalizada de uma série de indivíduos para compor uma nova ordem social. Mas tomara que dê certo.
Tomara que seja feito. Tomara que se atinjam os propósitos que precisam ser colocados. Porque esse mesmo liberal reconhece que as forças históricas são mais complexas do que as utopias racionais com que ele mesmo está trabalhando. Essa é uma observação interessante a ser feita em contraste com o Burke, dizendo que o terror jacobino era o mal radical, era o momento mais baixo da civilização. É o liberal tendo uma posição conflitante. Por um lado, eles estão matando pessoas e tirando terras das pessoas. Por outro lado, vai ser difícil que uma condição de liberdade e igualdade naquela sociedade se monte de outra maneira. É esta posição mais ambígua com relação à Revolução Francesa. Pois bem, no caso de Hegel, a filosofia do direito é o texto principal, há outros escritos políticos de Hegel. Normalmente a filosofia do direito é utilizada como o texto principal. Nós... No caso específico do Hegel, aqui há um asterisco, porque a ideia de que Hegel é um liberal é uma interpretação entre várias. Você pode ler Hegel como sendo um monarquista prussiano, que é como a direita hegeliana leu Hegel. Você pode ler Hegel como um conservador antes dos conservadores. Alguém que disse antes que a ideia de lei, de utopia, a ideia de lei moral e de utopia revolucionária era perigosa. Você pode ver o Hegel também como um liberal, como um tipo bem distinto de liberal, que acha que a liberdade se realiza por meio da cultura, por meio dos costumes de cada povo. No caso do Mill, o texto principal é sobre a liberdade. Se vocês tiverem interesse em liberdade individual e, sobretudo, em liberdade de expressão, esse é o texto obrigatório. Esse é o texto que tem que ser lido. Esta é a Bíblia da liberdade de expressão, é este texto. É o texto que tem que ser lido necessariamente, onde ele fala sobre tirania da maioria, onde ele fala sobre os motivos para defender a liberdade individual. Ele defende uma versão extremamente ampla da liberdade de expressão, e defende o direito de as pessoas serem diferentes, acreditarem em coisas diferentes, viverem o estilo de vida que elas quiserem, etc. É uma das defesas mais fortes da ideia de liberdade individual. E Alex de Tocqueville, os dois textos, tanto o Antigo Regime como a Democracia na América, mas, sobretudo, a Democracia na América. Que hora é isso? 6 horas. Então vamos lá, vamos ver o que a gente faz em 10 minutos. Vamos lá. A ideia de... o problema para o Kant se coloca nesta pergunta aqui. Como integrar direitos naturais dos indivíduos com deliberação democrática dos cidadãos? Por que isso é um problema? Vejam só. Se o Locke estiver certo e houver direitos naturais que nós trazemos do estado de natureza, então a lei no estado civil tem que reconhecer e proteger esses direitos. Se for assim, então mesmo que nós vivamos numa democracia, não há muita coisa que os cidadãos ainda possam legislar, porque a parte principal já está determinada pela lei natural. A parte principal, quais são os direitos que os cidadãos têm, qual a natureza desses direitos, qual o limite desses direitos, como esses direitos se relacionam entre si, já está determinada pelo direito natural. Resta muito pouco que a legislação civil tenha que fazer que não seja meramente reconhecer uma legislação natural que é prévia a ela. E aí você começa a ver, quanto maior seja o conteúdo do direito natural, menor é o papel da democracia. Há uma contradição entre estas duas coisas. Quanto maiores forem os direitos naturais que têm que ser reconhecidos, menos espaço existe para os cidadãos legislarem sobre os seus próprios direitos. No Locke, isso é resolvido dando aos cidadãos um papel meramente residual. A lei é apenas proteção dos direitos que você já tem no estado de natureza. A lei é apenas o acessório com que você reconhece e protege os direitos que os indivíduos já têm. No Rousseau, você vai para o extremo oposto. O Rousseau também reconhece essa contradição e diz, então nós temos que abrir mão da ideia de direito natural
Os indivíduos renunciam a todos os seus direitos no contrato social para receberem todos os direitos de volta por meio da legislação. Mas são os indivíduos reunidos que têm que decidir que direitos eles têm, quem tem direito a quê e até onde vão esses direitos. É todo o poder à democracia e não aos direitos naturais. E o Kant encontra uma fórmula intermediária entre as duas coisas. O Kant diz que nós trazemos do estado de natureza apenas um único direito natural. Esse único direito natural tem um nome, que é liberdade, que é um conceito complicado no Kant, porque no idealismo transcendental a liberdade passa pela questão liberdade transcendental, liberdade prática, liberdade moral, liberdade política. É um conceito complexo no Kant. Mas nós trazemos conosco um único direito do estado de natureza, que é o direito de liberdade. Só que esse direito só nos assegura o direito de que nós tenhamos direitos protegidos pela legislação. Esse direito você tem. Você tem direito a uma legislação que distribua os poderes. Aliás, que distribua direitos. Você tem direito a ter direitos assegurados pela legislação e você tem o direito de participar do processo dessa determinação. Esse é o direito que você tem. Quando a democracia for estabelecida, o que a democracia vai fazer não é meramente reconhecer conteúdos anteriores. O que a democracia vai fazer tem um papel central. Ela vai definir quais são esses direitos. Ela vai definir os direitos que devem ser observados para todos os cidadãos, porque só com a democracia definindo os direitos de cada um é que nós vamos ter plenamente realizados aquele direito do estado de natureza, que é o direito de liberdade geral. Então, com isso, ele resolve um problema entre essas duas questões. Mas aqui você tem que colocar um asterisco, porque o Kant estava escrevendo isso numa Alemanha prussiana, numa Prússia que não era uma democracia, era uma monarquia parlamentar, e por isso ele escreve na doutrina do direito que como é que é essa democracia que vai realizar os direitos? É por meio de representantes. E esses representantes são eleitos como? Bom, eles podem ou não ser eleitos, inclusive. Eles podem ser eleitos ou eles podem não ser eleitos, eles podem ser, inclusive, nomeados. Não tem problema com eles não serem eleitos, desde que esses representantes, ao legislarem, levem em conta o interesse dos indivíduos. Não é preciso ter sido eleito por mim, basta levar o meu interesse em conta para que ele já seja meu representante. E aí aquilo que é feito por estes representantes, que nem eleitos precisam ser, já conta como democracia no caso do Kant. Última observação que eu acho que vai dar para fazer, né? Qual é o problema no caso do Hegel? O problema no caso do Hegel é responder essa outra pergunta. Como integrar a lei universal racional com a cultura ética e política de cada povo? Por um lado, o liberalismo tem uma ideia de que é necessário realizar a liberdade de todos os indivíduos e montar um Estado que seja respeitador dessa liberdade. O Hegel concorda com essa ideia. O Hegel acha que é isso mesmo, que dado o indivíduo moderno e as condições da modernidade, a realização da liberdade é o ideal que deve ser buscado pelo Estado. No entanto, ele tem medo que o regime liberal que está sendo proposto, ele seja um regime único e homogêneo que tem que ser adotado em todas as sociedades e que tem que ser adotado com violência daquelas que sejam as convicções e costumes locais, fazendo com que se passe por cima daquilo que os indivíduos acreditam, daquilo que realmente motiva os indivíduos, e se acabe adotando uma lei que é imposta do exterior e que não se identifica com a cultura em que aqueles indivíduos foram formados. Então, a ideia aqui, simplificando bastante, a questão no Hegel é muito mais complexa do que essa, porque o Hegel vê cada civilização histórica como sendo uma manifestação do espírito. O espírito está se realizando na história, né? E cada uma delas é um aspecto do espírito. Então ela tem valor em si mesmo, porque aquela civilização é a única que consegue realizar o espírito daquele jeito. Então cada cultura, cada civilização específica tem um valor intrínseco.
E ele considera que toda forma de manifestação do espírito tende naturalmente para a liberdade. Só que ela vai encontrar a sua própria forma de liberdade por meio das suas convicções e das relações que são típicas daquela civilização. Então, por um lado, é para realizar o propósito universal de liberdade, mas é para encontrar a forma de liberdade que se materializa historicamente a partir da cultura de cada povo. Então, não é para impor uma liberdade homogênea e externa do liberalismo como modelo a ser adotado por todos, porque senão você homogeneiza todos os povos e você só consegue impor isso mediante violência. Então, ele resolve a polêmica entre o racionalista de um lado, que quer que o regime seja imposto da mesma forma em todos os lugares, e o romântico do outro, que defende a cultura local mesmo quando ela é contrária à liberdade, defendendo uma liberdade que tenha que se realizar por meio das convicções e relações da cultura de cada povo. Então, a razão não é exterior, mas é interior à história e à cultura. A razão se realiza no mundo, no Hegel, né? A razão não é algo que veio corrigir o mundo, não. A história e o mundo tendem para uma certa forma de realização da razão, mas é uma razão historicamente situada e material, ela não é uma razão que é imposta utopicamente por um pensamento do exterior. Então, a razão não é exterior, mas interior à história e à cultura. Cada cultura ética e política histórica é um aspecto ou momento da razão e contém em si o potencial de universalidade da liberdade. É essa liberdade que precisa ser realizada. A liberdade que se realiza por meio das convicções, das crenças, das relações, dos valores de cada cultura particular, enquanto manifestação do espírito na história. Essa é a versão, digamos, simplificada daquilo que está colocado no Hegel. Como eu disse, é uma teoria bem mais complexa do que essa para ser explicado nesta situação. Então, na próxima aula, vamos começar falando do Mill, aí terminamos esta parte aqui e começamos a falar de fascismo e nazismo, que é o tema da nossa próxima aula.